Seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje vamos falar sobre como é que o mundo olha para o Brasil. E para falar sobre isso, aqui no estúdio está comigo o Daniel Buarque. Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. O Daniel, ele é jornalista, é pesquisador, fez doutorado lá no King's College de Londres, está agora fazendo pós-doutorado no IRI, né, aqui na USP, e tem aí uma especialidade que é olhar como é que o mundo olha para o Brasil. Tem lá até um índice, né, que vocês Isso, medem. Índice de Interesse Internacional. Isso. Mas que agora está lançando um livro. Aí vou pedir para você mostrar o livro, Daniel. Acho que aqui. Aqui? E que é muito legal, porque mostra que realmente o mundo não dá assim tanta importância para o Brasil, mas o Daniel ele traz uma base científica para mostrar isso, né? Então é melhor que ele explique, mas Daniel, vamos lá. O teu livro ele traz essa questão de mostrar que o Brasil faz uma imagem de si próprio, né? Isso, E aí você compara isso com a imagem que o mundo faz do Brasil. Aí exatamente. você pode contar melhor o que foi o teu trabalho aí? Claro, eu já fazia pesquisa sobre a ideia de imagem do Brasil há bastante tempo, como jornalista, fiz um mestrado também sobre isso, e sempre é essa ideia de percepção do que se pensa sobre o Brasil no exterior. Quando eu fui fazer o doutorado, a ideia era dar um aprofundamento teórico e metodológico para essa discussão. E aí a forma de fazer isso em relações internacionais é entrar no que se chama de estudo sobre status internacional, como os países se colocam dentro de uma hierarquia global. É a ideia de que existe uma estrutura de poder e os países estão classificados dentro dessas estruturas hierárquicas, e tentar entender como cada país se coloca aí. O meu estudo é especificamente sobre o Brasil, e a forma de entender isso consultando os países que teoricamente estão no topo dessa hierarquia, pessoas que representam esses países, para entender como elas percebem o Brasil. Porque tem a ideia de que o status, a ideia de prestígio, ele é uma característica intersubjetiva. Isso depende do que os países pensam sobre o país. Um país só tem o alto status se ele é reconhecido pelos outros como tendo alto status. E aí a minha pesquisa foi fazer isso. Eu peguei os 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, e eu fui atrás de pessoas que são da comunidade política externa desses países, diplomatas, acadêmicos, pesquisadores, pessoal de think tank, políticos, economistas, para entender, do ponto de vista deles, qual é a posição que o Brasil tem nessa hierarquia global, qual é o lugar do Brasil no mundo. Eu acabei Você entrevistou quantas pessoas, eu Daniel? fiz 94 entrevistas Joia. com pessoas desses 5 países, Uhum. incluindo 10 embaixadores que serviram no Brasil, incluindo diplomatas que passaram por aqui, gente que faz negócios com o Brasil, ou seja, são pessoas desses países, mas que olham para o Brasil, porque são pessoas que vão ter uma noção melhor de como que o país em que elas representam pensa sobre o Brasil. Tá, e agora vem a melhor parte, né? Você falou com essas pessoas, então, da França, dos Estados Unidos, da China, da Rússia e do Reino Unido. Da Rússia e do Reino Unido. E o que elas falaram para você sobre o Brasil? O conceito que eu uso para explicar isso é de que o Brasil é um peão cobiçado, porque se você pensa no cenário geopolítico global como um tabuleiro de xadrez, o Brasil é visto como uma peça irrelevante, a peça menos valiosa do cenário, que é o peão. Você falou que nem se chama peça, né? Eu tive que pesquisar um pouco sobre como funciona o xadrez para poder chegar a esse conceito. E descobri que dentro da discussão sobre xadrez, eles não chamam nem de peça de xadrez. Pelo menos em inglês, é o peão e as peças. Então é isso, o Brasil é o peão, que é aquele menos poderoso do ponto de vista deles. Uma das análises que eu apresento é que o Brasil não é visto como um ator político relevante no mundo, do ponto de vista dessas grandes potências. Ao mesmo tempo, por isso que é cobiçado, e isso é o que torna o conceito mais interessante, todos esses países que são grandes potências querem que o Brasil seja um aliado deles. Assim, você não é tão poderoso, você não é tão relevante, mas esteja aqui do meu lado, seja meu aliado. Não, e especialmente
não vá se aliar com o meu concorrente na geopolítica global. Então, os americanos, eles olham para o Brasil e não veem o Brasil como um ator extremamente relevante na política global. Mas, quando o Brasil começa a formar alianças com os BRICS e começa a se avizinhar muito ali das conversas com a China, os americanos dizem, não, eu quero que você esteja do meu lado. Os chineses, de forma parecida, eles olham para o mundo e não veem o Brasil como um ator tão relevante. Mas, na hora que eles veem que o Brasil, eles acham que o Brasil é um país que acaba se aliando mais naturalmente aos Estados Unidos, eles dizem, não, vem aqui e se torna meu aliado, que você vai ter mais vantagens aqui na questão de comércio, em outras questões, vamos fazer parceria. Mesmo a Rússia, que é um país que está envolvido em questões mais de poder bruto e de disputa geopolítica em guerra, realmente, como a gente está vendo hoje na Ucrânia, mesmo eles olham para o Brasil e veem o Brasil como um país distante, que não é tão relevante para eles, mas que eles dizem, olha, o Brasil quer ser um ator relevante no mundo, se vocês estiverem do lado da gente, a gente vai apoiar vocês. Então é essa questão. O Brasil nunca é reconhecido como sendo extremamente relevante do ponto de vista geopolítico, como um ator relevante, especialmente para questões de segurança e de política bruta mesmo do mundo, mas esses países todos reconhecem que o Brasil é um país grande, é um país muito populoso, é um país que pode ser influente em uma região específica, que pode ter relevância em uma ou outra área, e por isso eles querem que o Brasil esteja alinhado com eles. Então é esse conceito de peão cobiçado. Não é poderoso, mas eu quero do meu lado. Tá. Então, o que você descobriu, e aí fazendo essas entrevistas e medindo tudo, né, é que embora o Brasil ache que é importante, que tem prestígio, o mundo, né, ou essas 5 potências não dão, assim, tanta importância para o Brasil, certo? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante entrar um pouco mais, que é o que o Brasil acha dele mesmo. Uhum. Isso já existe em estudos, tem um estudo bem amplo com a comunidade brasileira de política externa, e mais de que achar que o Brasil é reconhecido ou é poderoso, a grande questão é que o Brasil acha que deveria ser. Eu passei boa parte da minha pesquisa traçando um histórico de desde quando o Brasil quer ser uma grande potência. Quando E isso começa? aparece diante da independência, isso aparece com Dom Pedro I, já ali, quer dizer, na época da independência, tentando colocar o Brasil como sendo diferenciado dentro das colônias que estavam se tornando independentes. Isso aparece com Dom Pedro II, levando o Brasil para as grandes exposições internacionais, as exposições universais, querendo mostrar um país moderno. Isso aparece com o Barão de Rio Branco. O Barão de Rio Branco tinha uma preocupação gigante com a imagem do Brasil, como o Brasil era visto, e querendo que o Brasil tivesse uma posição relevante. Então, historicamente, isso sempre aparece. Mas começa na época do Império. Isso. Na verdade, a gente pode pensar que 1808, a vinda da coroa portuguesa, trazendo artistas e trazendo pessoas que iam mostrar o Brasil ao mundo, já era uma tentativa de dizer, olha, o Brasil é isso aqui e a gente pode ser conhecido e reconhecido como um país importante. Não era nenhum país ainda, né? Era colônia, os portugueses estavam vindo, mas ali já tem essa questão. E isso, eu acabei achando exemplos assim, históricos assim, de vários momentos em que isso aparecia, isso aparece, mesmo com a ida do Brasil para a Segunda Guerra Mundial, já era uma tentativa de dizer, vai ter um novo rearranjo político global e a gente precisa fazer parte disso. O Brasil tenta ser, o Brasil briga durante a formação da Liga das Nações, antes da Segunda Guerra, depois luta para ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU na formação do pós-Segunda Guerra. Então tem vários momentos. Então o Brasil sempre quis ser um ator importante da política global, sempre quis ser reconhecido como uma grande potência. E nos anos 2000 teve o estudo feito pelo Amaury de Souza, que ele fez essa pesquisa, formato de survey, né, de questionário com pessoas de política externa brasileira, que mostra que mais de 90% da comunidade brasileira acha que o Brasil deveria ter voz no mundo, que o Brasil deveria ser um ator relevante no mundo. Então, é mais de que achar que é mais o querer ser. E aí eu acho que isso foi o que eu fui fazendo na minha pesquisa para poder tentar espelhar isso. O Brasil quer ser, e o que ele é de verdade a partir da percepção externa, como que ele é reconhecido. E aí mostra isso, que ele quer ser uma grande potência, mas ele não é reconhecido como uma grande potência, ele não é reconhecido, essa ambição
não é reconhecida como... É vista como existindo, esses países veem que o Brasil quer ser uma potência, mas ao mesmo tempo diz, não, fica aí. Fica aí O título que eu usei na minha tese, que acabou não sendo o título do livro, é Curb Your Enthusiasm, que é, que é uma brincadeira com a série de TV, que é algo como não te empolga. Tá. Fica na segura a sua, onda, é traduzido como segura a onda. E acabou no livro, como é uma pesquisa acadêmica, né, acaba sendo uma coisa mais formal, tudo, mas era a ideia que eu tentava trazer, de que o Brasil está... a política externa brasileira é muito empolgada no sentido de querer ter essa posição no mundo, mas que o mundo não está, pelo menos as grandes potências, não estão preparadas para dar esse espaço de atuação para o Brasil. Pô, isso é sensacional e acho que é um livro super original, assim, né? Você está trazendo uma coisa bem embasada e é certeira ali, né? Então tem Pode não agradar muito, né? Esse segura-onda. A gente precisava falar. mas é ali isso, às vezes quando você se olha no espelho, você não gosta tanto do que você está vendo lá, né? Essa era um pouco da ideia de, falando sobre imagem, é isso, a gente está tentando expor uma coisa para o mundo, está tentando projetar uma coisa para o mundo, e a gente precisa ver o que está sendo refletido de volta. E é isso, não é... Talvez não seja agradável para o que o Brasil quer, mas é importantíssimo saber isso para desenvolver toda a estratégia política do que o Brasil quer ser ou não, para reavaliar se é isso que o Brasil quer mesmo ou não, para reavaliar qual é a melhor forma de ir atrás disso, se é isso que o Brasil quer. Então, eu acho que é fundamental isso, olhar no espelho para você entender o que está sendo refletido e poder desenvolver toda a sua estratégia de posicionamento global. Talvez o melhor seria, para não se decepcionar, já entender que nós somos um país medíocre, né? Eu não usaria esse termo, mas a gente pode usar o termo potência média. Uma forma é o Brasil aceitar que é uma potência média. E não é um problema, você tem o Canadá é uma potência média, a Austrália é uma potência média. E tudo bem. E tudo bem, são países que decidem atuar em áreas específicas e têm uma atuação relevante em áreas específicas. Você pega o Canadá na atuação em relação a refugiados no mundo, em relação à imigração, em relação à tolerância. É um país que tem importância. A Austrália também. A diferença é que esses dois países não estão tentando ser potência global. Eles estão satisfeitos em não participar de todas as grandes questões. Eles estão satisfeitos em não tentar ser um membro permanente do Conselho de Segurança. Na hora que o Brasil quer tudo isso, ele está rejeitando o rótulo de potência média e está indo atrás de algo a mais. E para conseguir esse algo a mais, ele vai precisar ser reconhecido pelos países que já são grandes potências. E para isso, existem grandes desafios. Eu acabo o livro apresentando alguns dos caminhos que podem ser feitos para isso, né? Não é uma receita de bolo que você pode jogar ali e vai sair, mas é algumas ideias que eu ouvi dessas pessoas de como o Brasil pode tentar desenvolver estratégias para conseguir buscar esse reconhecimento. Que é tipo buscar um nicho, assim, tipo, investe no meio ambiente. Esse é um deles, mas esse é um que eu apresento como sendo um que você pode ir construindo relevância aos poucos. E um deles é esse, é buscar, em inglês usa-se o termo low hanging fruit, né, que é a fruta que está fácil de pegar. É isso. O Brasil hoje pode usar algumas pontes para construir isso, que é o meio ambiente. O Itamaraty é muito reconhecido por ser um serviço burocrático altamente profissional e que tem bons diplomatas que representam o país no exterior. Existe a discussão sobre soft power, como o Brasil pode usar isso também. Existem caminhos. Mas o principal caminho, assim, a forma como o Brasil pode se tornar um ator relevante no mundo é se tornando uma potência econômica. Isso em termos de caminho viável. Porque uma coisa que eu descobri fazendo a pesquisa, que eu acho que é interessante, é que a gente vinha falando muito nos anos 2000, 2010, sobre multilateralismo, sobre multipolaridade, sobre abertura para novos atores, países emergentes. Só que desde meados dos 2010, especialmente agora com essa situação que a gente está vendo no mundo, a ascensão da China, essa polarização entre China e Estados Unidos, a Rússia tentando ter uma postura mais assertiva também, a gente está vendo um recrudescimento da importância do poder bruto, do poder militar. E nessa situação, a forma como um país pode emergir e subir nessa hierarquia global é o poder bruto, conhecido como bomba atômica. Faz uma bomba atômica. Ou poder econômico. E quem está fazendo isso muito bem feito é a Índia. A Índia está com uma economia que está crescendo muito,
A Índia tem uma população gigantesca, a Índia tem armas nucleares, a Índia tem um exército forte, a Índia está numa região que é uma região chave de disputas de poder global, que o Brasil não está, a América Latina como um todo não é vista como tão relevante assim, a Índia está ali do lado da China. Então a Índia está seguindo esse caminho, está se tornando mais relevante. A Índia é um país que hoje é citado como um país mais importante nas relações internacionais do que o Brasil, apesar de ter um histórico muito complicado também, apesar de ser um país muito novo, quer dizer, enquanto Índia em si mesmo independente, né? Mas está seguindo um caminho que é isso, é poder bruto, é poder econômico, e está construindo um caminho que a Índia também tem essa ambição que o Brasil tem. A Índia também quer ser membro do Conselho de Segurança da ONU, membro permanente, e está construindo dessa forma. O Brasil, quando eu comecei a fazer esse tipo de estudo sobre a imagem do Brasil, foi ali na virada de dos 2000 para 2010, e eu ouvia muito, eu fiz pesquisa especialmente com americanos, e eu ouvia muito palavras positivas sobre a posição do Brasil no mundo. E era justamente que era um momento em que a economia estava numa situação confortável, e especialmente quando comparava com a crise financeira global que os Estados Unidos estavam vivendo, que a Europa estava vivendo, e o Brasil estava na época ali do auge da sua imagem, do Cristo Redentor decolando, da Marolinha e de Lula com 80% de aprovação no Brasil, e o crescimento da classe média. Economicamente, as coisas ali estavam sendo bem vistas, e ali foi um momento em que o Brasil parecia que estava subindo no mundo, parecia que estava se destacando. E aí, na hora que a gente tem uma crise econômica no país, e que o país tem a pior recessão da história, isso desaparece. Então, são dois momentos muito próximos um do outro, que mostram como a economia pode ajudar o Brasil a se projetar, mas, ao mesmo tempo, a crise econômica pode fazer com que o Brasil meio que desapareça do radar dos outros países. A gente não vai atrás de poder militar, pelo menos não de arma nuclear, porque não está na essência da política brasileira, é uma coisa que o Brasil rejeita. Se fosse, talvez isso pudesse ser visto como um risco pelos vizinhos, pudesse ser visto como um risco pelos Estados Unidos, mas tem o caminho do poder econômico, então a gente só precisa, como dizem alguns dos entrevistados, botar a casa em ordem, ajeitar a economia, crescer, e com isso pode se tornar um ator relevante no mundo. Tá. Daniel, mas enfim, olhando hoje, o mundo não dá muita importância para o Brasil, e o Brasil, apesar do Brasil ter essa ambição de querer ser uma grande potência. Agora, muito dessa ambição hoje também se deve ao Lula, né? A gente está gravando esse programa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, e o Lula estava lá no Egito, no Cairo, onde ele ficou falando bastante sobre a necessidade da reforma no Conselho de Segurança da ONU, que o Lula e o PT acham que realmente precisam abrir um espaço para o Brasil. Ele falou também país da África e tal. Quer dizer, tem essa questão que o Lula, né, tem, e também é uma coisa dele, né? Quer dizer, ele faz isso também. Aí tem uma questão, falam aí da diplomacia presidencial, Sim, né? sim. E tentar limpar um pouco a imagem dele, né? Como é que você vê isso? A ideia do Brasil voltou, né? É um governo que tem como principal mote a ideia de o Brasil voltar a reconstruir laços com o resto do mundo, que foi realmente muito abalado durante o governo Bolsonaro, né? A gente viu uma situação em que a gente teve um chanceler que disse que se o Brasil se tornasse um pária internacional estava tudo bem, e a gente agora tem um governo o Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo falou isso, né? De fato, a gente chegou a falar sobre a importância de questão ambiental, e durante o governo de Bolsonaro, a questão ambiental ajudou realmente a jogar o Brasil assim muito lá para baixo na percepção externa. Lula não, Lula ele gosta dessa diplomacia presidencial, ele gosta de ser o representante do Brasil. Eu estava falando de como era nos anos 2010, anos 2000 e 2010, e eu ouvi muito quando eu fazia entrevista, o pessoal chamando Lula de cheerleader, de líder de torcida. Ele era o cara que ia lá agitar a bandeira do Brasil e dizer: a gente é relevante, preste atenção na gente. E aí ele é chamado de o político mais importante da Terra pelo Obama. Mas você traz uma frase no teu livro que é muito interessante, que é do Sean Burgess, que é um professor. Isso, professor de Carleton, no Canadá. Que o Brasil quer ser um líder, mas não lidera nada, né? Isso. Desculpa te atrapalhar. Não, mas essa forma que ele fala é uma coisa muito interessante, que é isso,
Brasil, porque existe uma percepção entre essas pessoas que eu entrevistei de que o Brasil fica em cima do muro sempre que tem alguma decisão importante a ser tomada em política externa. E isso é algo que é colocado como uma grande barreira para o Brasil ter um papel importante no mundo. Porque aí as pessoas perguntam, para que o Brasil quer ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ter direito de veto, ter esse poder todo, ter essa voz toda, se na hora que você tem uma guerra na Europa, uma o invasão, Brasil, a Rússia invade a Ucrânia, o Brasil se coloca como neutro e diz, não vamos culpar nenhum dos dois lados, não vamos chegar a uma solução sem tomar lado, sem tomar partido. Isso é muito criticado. E esse é a crítica central do Chan, que o Brasil, para ser líder, precisa liderar. E liderar significa incomodar os outros. Eu estava conversando com ele outro dia, porque a gente mantém contato, e ele estava falando que assim, o mundo tem vários problemas. E a gente, especialmente na América Latina, no Brasil muito, tem mania de criticar o que a política externa americana faz. E, tipo, tem muita coisa que a política externa americana faz e que é altamente criticável. Mas tudo isso faz parte do papel de liderança global que eles têm. O papel de liderança global dos Estados Unidos, pode ser que mude se Trump for reeleito, passou por um período de turbulência com Trump, mas eles têm um papel de maior potência global. O que eles fazem é relevante. E o que eles fazem desagrada. Países que têm papel de liderança desagradam, porque você tem que tomar lado. E quando você toma um lado, você desagrada o outro. A gente está vendo um momento agora na política externa brasileira que é muito curioso, porque é muito raro o Brasil estar fazendo o que está fazendo no caso de Israel, que é tomar um lado muito crítico ao governo de Israel na questão da guerra em Gaza. Isso é raro. Eu andei avaliando um pouco isso como pesquisador e tradicionalmente o Brasil sempre foi um tanto crítico dessa questão ali na Palestina, sempre apoiou a Palestina, mas eu acho que o tom da retórica, especialmente de Lula hoje em dia, é muito mais duro e muito mais de tomar um lado. E a gente vê que isso está desagradando muita gente. Isso desagrada muita gente no Brasil, isso desagrada muita gente fora do Brasil, isso pode visto até como atrapalhando a tentativa do Brasil de ter uma influência numa negociação de cessar-fogo lá na faixa de Gaza. Mas é uma coisa rara. O Brasil aí tá tomando uma postura. Não está sendo líder, como nunca teve essa questão de liderança, mas está assumindo uma postura que é interessante, é uma novidade. Mas essa é a grande questão. Historicamente, é um país que evita tomar partido em grandes disputas internacionais. Melhor, o meu estudo é sobre percepção. É um país que é visto como evitando tomar partido, porque pode ser que tenha alguns diplomatas que vão ver isso aqui e vão dizer, mas a gente tomou partido, eu já fui criticado por dizer isso. Eu não estou dizendo que o Brasil nunca toma partido, eu estou dizendo que o Brasil é visto pelas grandes potências como um país que nunca toma partido. E isso está na biografia do Obama. A biografia do Obama tem um trecho que ele conta que ele estava no Brasil quando começou uma operação que eles fizeram na Líbia, se eu não me engano. E ele diz, eu estava no Brasil e eu precisei me ausentar para discutir as questões do ataque que a gente ia fazer, e eu preferi não envolver o Brasil, porque o Brasil tradicionalmente não toma nenhum lado, sabe? Então essa é a imagem que o Brasil tem entre as grandes potências. E um país que não toma lado é um país que pode até ser amigo de todo mundo, e é uma coisa que o Brasil até gosta de ter esse título, de ser um país que todo mundo simpatiza, que é amigo de todo mundo. Mas na hora que você quer liderar, você não vai liderar se você não está escolhendo um lado, você precisa escolher um lado. E escolher um lado desagrada o outro lado. E isso pode atrapalhar também outras questões, porque o Conselho de Segurança da ONU só vai ser reformado se todo mundo concordar. E aí se o Brasil estiver de um lado, o outro lado não vai concordar. E aí é um jogo político muito complexo, mas que para ser líder precisa assumir postura de liderança. Tá. Daniel, e isso do Brasil não ser um líder, não ser considerado como um país importante, isso acho que explica muitas coisas que aconteceram, né, no mundo. Então, eu lembro do Celso Amorim indo lá para a Ucrânia, né, vai para a Rússia primeiro, depois para a Ucrânia, e o Brasil falava de mediar, né, de criar um clube de paz. Isso. A imprensa falando de um plano de paz que nunca existiu, né, do Lula, mas o Brasil foi completamente ignorado, né? Esse caso, no livro eu trato do caso parecido, que é o caso do acordo nuclear
do Ocidente com o Irã. Nossa, essa foi a maior atrapalhada. Pois é, e é um caso clássico em que o Brasil É. achou que teria relevância Aham. para poder influenciar e que foi rejeitado exatamente por não ser reconhecido como um ator que tem relevância ali. Eu fazia perguntas especificamente sobre isso durante a minha pesquisa do doutorado, e eu ouvia várias vezes isso, que tipo, o Brasil não tinha nada que está se metendo ali, aquilo ali não era uma questão do Sim. Brasil, o Brasil não tem relevância nessa questão específica, o Brasil não é uma potência militar, o Brasil não vai ter uma influência aqui para fazer isso. E aí o Brasil vai, numa tentativa de fazer uma negociação entre iguais, e aí os americanos achavam que o Brasil estava jogando o jogo dos Aham. iranianos. E aí tem os interesses das grandes potências também, É. que elas querem terem as rédeas da negociação. Então, Aham. não teve reconhecimento ali, e é muito parecido com o que estava acontecendo nessa questão da Ucrânia, É. de o Brasil querer ir lá e dizer, não, porque a gente conversa com todo mundo, a gente vai lá e vai negociar. Só que na hora que você tem dois países brigando, chegar lá sendo o boa praça que vai negociar com todo mundo Uhum. pode não funcionar, porque os dois países estão É. em situação de litígio, né? É. Em situação de conflito. É uma questão mais séria que, se você não for reconhecido como um ator que tem relevância para Uhum. influenciar naquela situação, você não vai ter. Uhum. E eu lembro, Daniel, que nessa época o Itamaraty ficava assim indignado, né? Porque eles falavam assim, nossa, mas a gente tinha o melhor plano de Pois é, paz, pois é, mas aí os Estados Unidos não, né, pois boicotou é. a gente. E só lembrando, a gente está falando daquele acordo que o Celso Amorim costurou com a Turquia Isso. e com o Irã, que era para pegar o urânio enriquecido do Irã e mandar para não sei onde, era uma confusão. Era um acordo que no fim não era tão absurdamente diferente do que acabou sendo Tá. aprovado alguns anos depois. E isso foi outra crítica que os brasileiros fizeram, de que eles já Ah, tinham feito aquilo antes. aham. Só que a grande questão era essa: você tinha os 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha convidada, que Uhum. aí a gente pode entrar de novo na questão do que é o status de um país. É a Alemanha, que não é membro permanente, mas sendo Uhum. reconhecida como um ator relevante por ser um país que tem Uhum. pesquisas importantes, especialmente na área de energia nuclear, e Uhum. sendo convidado para participar da negociação, enquanto o Brasil, que se ofereceu e foi lá e disse, não, eu estou aqui, vou negociar isso aqui, foi rejeitado, porque não foi reconhecido como um ator Aham. relevante por Tá. aqueles países. O Irã reconheceu. E aí você tem isso, né? Quando um país reconhece, o outro Uhum. lado da discussão achou que o Brasil estava caindo no papo dos iranianos e que por Uhum. isso não podia ser considerado Tá. levar tão a sério. E aí as pessoas criticam, tipo, porque Obama falou que... Porque tinha essa história, né? Que o Obama tinha dito para Lula que Lula podia ir lá negociar, Hã. a Hillary Clinton teria dito que, tipo, se vocês forem, a gente vai aceitar. E aí eles dizem, mas os Estados Unidos falaram e não deixaram. Mas na hora que chega o Sim. ponto da negociação de fato, eles vão Aham. defender os interesses Claro, deles. Eles vão claro. defender os interesses deles e dos parceiros deles, que no caso ali eram as grandes potências que estavam negociando com o Irã. Tá. Então, é o que acontece de novo agora. O Brasil Isso. vem com um papo de muito, na teoria, é muito bonito falar Uhum. o que Lula fala no sentido de ninguém está falando sobre paz, vamos negociar a paz é mais Uhum. importante. Legal, só que Realpolitik é o que está valendo ali. Está É. valendo ali um país está atacando o outro, e esse outro está ali próximo de vários países, potências na Uhum. Europa, que estão interessados em apoiar ele, e que não querem o crescimento da Rússia. Então, é um jogo político de poder ali muito forte, que o discurso de paz não vai caminhar por si só pela retórica. Ele vai Uhum. precisar de um ator que negocie ali de fato, que tenha relevância, que, se preciso for, dê Uhum. ajuda financeira, se preciso for, dê ajuda militar. Uhum. As grandes potências estão atuando dessa forma. Uhum. E se o Brasil quiser ser uma deles, tem que ir além de dizer É. que os dois lados precisam sentar e se acalmar, porque não é assim que se resolve um conflito. É. Infelizmente, podia ser, Aham. mas na prática não é assim que funciona. Porque se você não é visto pelos outros como alguém, relevante e importante, você não consegue fazer nada, né. Exatamente, E exatamente. aí eu estava até fazendo uma listinha aqui dos eventos recentes em que o Brasil tentou fazer alguma coisa e não deu em nada. A gente falou de mediar a paz na Ucrânia, que não aconteceu. Esse acordo, então, do urânio enriquecido com o Irã e com a Irã. Turquia, que foi completamente ignorado. A tentativa de cessar fogo agora na faixa de Na Gaza, faixa de quando o Brasil era Gaza. presidente do Conselho de Segurança da ONU. Exato, vamos falar disso aí, né. Quer dizer, o Brasil, era o presidente do Conselho de Segurança da ONU, Isso. faz uma resolução e também, né. Pois passou por quase todo mundo, os Estados É. Unidos vetaram.
Aham. E aí é isso, os Estados Unidos não reconheceram o Brasil como um ator que tinha É. relevância para tomar aquela postura que estava sendo Aham. tomada ali. Tudo bem, os Estados Unidos estavam defendendo os interesses de Israel, que é um parceiro. Sim, mas isso é como a política externa funciona, isso é como funciona a política global. Os países têm seus Uhum. aliados, os países têm seus interesses, e na hora de tomar uma decisão, eles vão decidir dessa Uhum. forma. Um país que quer ser potência, eu acho que isso é um ponto muito importante dentro dessa linha de liderar. Ele não vai bater na porta e dizer, ouve o que eu quero falar, ele vai ter uma É. voz tão relevante que a voz dele vai ser Uhum. ouvida. Seja porque ele está jogando dinheiro lá, Tá. seja porque ele está tirando dinheiro de lá e dizendo, está aqui uma sanção, seja Uhum. porque ele está mostrando o arsenal dele e dizer, olha, eu vou me meter aí também, Uhum. seja porque ele está rompendo uma relação, seja porque ele está formando uma outra aliança. Os países que são reconhecidos são os países que fazem algo que não deixam que as grandes potências ignorem eles. Uhum. Que é, por exemplo, dentro desse estudo de teoria de status em relações internacionais, tem muitas pesquisas que falam que a própria China e a Rússia, que são Uhum. grandes potências, que eles se sentem não reconhecidos pelo status que eles queriam ter. E que a China está construindo isso de forma Uhum. econômica, se tornando as maiores Uhum. economias do mundo, se tornando o maior parceiro comercial de todo mundo, Aham. e a Rússia está tentando fazer isso de forma militar, Certo. invadindo e tomando espaço e tentando reconstruir ali um território Uhum. quase de império Uhum. soviético, pensando numa forma de Uhum. quando eles eram uma das grandes potências mundiais. Ou seja, eles estão agindo dentro de áreas que Uhum. fazem com que eles não possam ser ignorados. A China Uhum. não pode. Os Estados Unidos vivem disputando com a China, o Donald Trump ameaçou romper com a China, mas é Uhum. o principal parceiro comercial deles, eles não podem romper. Sim. Eles ficam brigando de um lado, um xingando o outro, mas na hora que está tendo negociação comercial, os dois estão negociando, Uhum. porque não pode romper, porque um é grande demais para ser ignorado pelo outro. Uhum. E é isso que o Brasil não é. O Brasil não é grande o suficiente para ser ignorado. O Brasil, Uhum. para conseguir se impor como uma potência internacional, Tá. global, ele precisa ser grande demais para ser ignorado. Tá. Que não é o nosso caso. A É gente por pode isso, ser ignorado e estamos sendo ignorados. mas é por isso que a questão ambiental pode ser tão importante, porque na Tá. questão ambiental, se isso virar a prioridade do mundo, Uhum. o Brasil não vai poder ser ignorado, porque o Brasil é um ator relevante nessa área. O Tá. problema é que quando a gente tem uma geopolítica em crise, como a gente tem agora, com duas grandes guerras, uma guerra na Europa, uma guerra no Oriente Médio, tensão de nova Guerra Fria, a Rússia querendo brigar e querendo disputar espaço na Europa, a OTAN tentando crescer para um lado. Isso Uhum. tudo cria uma situação geopolítica em que os países estão se armando e estão mais preocupados em se proteger dessa forma de que pensando no longo prazo no aquecimento global que pode vir a ser uma ameaça para todo mundo. Tá. Se de hoje para amanhã os líderes globais acordarem e perceberem que a questão ambiental deveria ser uma prioridade, aí talvez o Brasil vá ter uma voz aí mais relevante. Uhum. Daniel, agora voltando à expressão que você trouxe do peão cobiçado, né, que é aquela pecinha do xadrez, mais chinfrim, que nem é peça, né, você falou. E isso explica, por exemplo, que de repente o Biden convida o Lula, vai lá e faz um acordo pelos trabalhadores, que não dá em nada. Aí, de repente, o Biden fala assim: olha, Lula, toma aqui US$ 500 milhões para a Amazônia. Quer dizer, manda uns agradinhos ali, né? Para o peão, do tipo, peão, fica do meu lado, né? Isso, é essa ideia de que os Estados Unidos não veem o Brasil como prioridade, pensando especificamente em Biden, mas a última coisa que eles querem é que o Brasil resolva fortalecer essa relação com os BRICS, fortalecer essa relação com a China, se tornar um aliado da Rússia, porque aí vai ser um aliado dos concorrentes dos Estados Unidos por uma possível hegemonia, só que no mesmo hemisfério, pertinho. Então Uhum. eles não querem que o Brasil vá para lá. É uma das coisas que incomoda muito os entrevistados americanos da minha pesquisa, é isso, o Brasil não tem que ficar nessa de entrar no guarda-chuva da China, o Brasil tem que ficar aqui, o Brasil é nosso parceiro histórico, o Brasil é um país do Ocidente, é um país que muitos americanos adorariam que o Brasil fosse um representante norte-americano na América do Sul,
para eles não terem que se preocupar com a América do Sul. O Brasil poderia ser esse líder da América do Sul se tivesse defendendo esses interesses, essa política mais próxima dos Estados Unidos. E uma forma de fazer isso é manter esse tipo de relação, é manter uma proximidade, que pode ser isso, como você fala, de agrado, de uma parceria aqui, ou de uma negociação ali, mas são coisas que ajudam a dizer, olha, você ainda está na nossa esfera de influência, para usar um termo mais antigo de relações internacionais, e a gente quer você do nosso lado. E aí o Brasil está numa de tentar pesar na balança e jogar um pouco dos dois lados e tentar tirar vantagem de manter relação com todo mundo. E aí a gente está negociando com os Estados Unidos e pegando esses pequenos acordos e, ao mesmo tempo, apoiando a China na ampliação do BRICS e tentando manter uma relação forte com a China. E tudo bem, esse pode ser um caminho para o Brasil seguir. O Brasil pode ter essa relação. Já fez isso no passado também, né? Pois joga para os Estados Unidos, joga para a União Soviética, isso. vai para a China. Exatamente. Assim, não é um problema. O problema é que isso não vai ajudar o país a se tornar uma grande potência. É por isso que eu digo que é olhar no espelho para poder decidir o que você quer fazer. Porque o que eu mostro nessa minha pesquisa é que a percepção externa é diferente do que o Brasil está tentando mostrar. Então, você tem que entender qual é essa percepção externa para poder dosar a sua estratégia de saber o que você vai buscar e como você vai buscar isso. E, inclusive, o que você quer. Que é isso que a gente estava falando mais cedo. O Brasil pode querer ser uma potência média, se assumir como potência média, desiste de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e tenta construir seu prestígio em cima de questões específicas, liderança regional, liderança ambiental. Tem áreas em que o Brasil pode atuar. Mas não, quer ser uma potência global? Então, beleza, vamos ser uma potência global. O caminho é se tornar uma economia que ninguém possa deixar de lado, se tornar uma potência importante em questões de missões de paz. Porque, por exemplo, a gente está falando sobre a questão em Gaza, e o Brasil está oferecendo para negociar cessar-fogo, pedindo cessar-fogo, criticando um possível genocídio, mas você não vê uma mobilização do Brasil e de outros países para dizer, por exemplo, a gente manda uma missão de paz para lá, para ajudar a controlar a situação em Gaza, Israel se retira e vai uma missão da ONU para a faixa de Gaza, por exemplo. O Brasil não está oferecendo isso. Se o Brasil tivesse um poder militar, e aí não precisa nem ser um poder militar de invasão, não precisa nem ser um poder militar de guerra, não precisa nem ser um poder militar de arma nuclear, mas é um poder militar de missão de paz. Mesmo a missão do Haiti, que muita gente critica, foi vista por muito tempo como uma atuação positiva do Brasil no sentido de construir status internacional. O Brasil estava atuando como líder, já que a gente estava falando antes que o Brasil não tem papel de liderança, ali o Brasil foi para tentar resolver, foi liderar uma missão de paz da ONU no país que estava em crise. A gente pode pesar e ver se resolveu, se não resolveu, se foi bom, se foi ruim. Tem todas essas questões ligadas a como foi feito. Mas o Brasil foi lá e fez. E hoje o Brasil não tem mais o nível de atuação em missão de paz que já teve no passado. Acho que falta também dinheiro para isso, né? Sim, não, claro, mas é de novo, a gente tem que ver o que está sendo percebido e dosar nossas expectativas, nossas esperanças e dosar o que a gente quer e como a gente quer. E aí vem um grande problema ligado a isso, que de novo é algo que muita gente na discussão de política externa brasileira se incomoda, é que falta uma grande estratégia de política externa brasileira. O Brasil tem vários interesses, tem esse interesse em construir multilateralismo, tem a questão da multipolaridade, tem a questão de querer ser um ator relevante, mas não existe uma diretriz muito clara de qual vai ser a estratégia do Brasil, do que lugar o Brasil quer ocupar no mundo. E isso é uma coisa que é muito problemática, quando você tem ambições muito grandes e os observadores externos dizem isso. A gente sabe que o Brasil quer ser uma grande potência, mas para que o Brasil quer ser uma grande potência? O que o Brasil vai fazer se ele for uma grande potência? Sabe? E isso é uma coisa que diminui a importância dessa ambição brasileira, porque não está claro para esses países que teriam que reconhecer o Brasil qual seria essa postura do Brasil se o Brasil fosse uma grande potência. E isso é parte dessa falta de uma grande estratégia, parte de uma falta de um projeto para um lugar de liderança do Brasil no mundo. Sem isso é difícil conseguir chegar lá. E eu espero tentar ajudar esse debate mostrando isso, que a percepção externa é essa, e que a gente pode trabalhar em cima disso
para poder construir o nosso projeto de Uhum. posição do Brasil no mundo. E esse projeto eu acho que não poderia ser, tem que ser um projeto nacional, né, quer Sim, dizer, é um projeto de Estado, não pode ser um de projeto de governo. estado, né, então muda o Sim, presidente, muda o partido, mas sim. ele se mantém, Pois é. né. A gente tem um Ministério das Relações Exteriores que é extremamente profissional e que tem pessoas altamente qualificadas, que é totalmente Uhum, capaz de fazer isso. Houve turbulências recentes, tem pessoas que criticam até a política externa de Lula, dos primeiros governos de Lula, a política externa de Dilma. Existem críticas a uhum, isso, existem muitas críticas à política externa de Bolsonaro, tem gente criticando o que está acontecendo agora, mas no Itamaraty existe um corpo altamente qualificado capaz de uhum, desenvolver uma estratégia de Estado para o Brasil. É, você tem pessoas indo buscar desde o trabalho de Rio Branco, que foi o uhum, grande pai sim, fundador da política externa brasileira, para desenvolver essa questão. E Rio Branco falava de o Brasil ser um ator importante no mundo. uhum, Então, tem que vir de uma atuação de Estado e não de uma atuação de governo. uhum, Claro, os governos vão ter relevância, sempre vão ter relevância, uhum, mas a política externa tem que sempre ser uma política de Estado. E a gente falava isso muito quando eu fazia crítica ao governo de Bolsonaro, porque ali houve um rompimento muito grande com as tradições da uhum, política externa brasileira, mas é algo que tem que estar presente sempre quando você está desenhando qual é o projeto do Brasil, é, qual é o projeto de lugar que o Brasil quer ocupar no mundo. e é interessante ver essas oscilações que o Brasil teve, né, nos últimos anos. Então, de repente o Bolsonaro é eleito, ele vai lá e está super amigo do Trump, né, Isso. super pró Estados Unidos. Aí vem o Lula e o Lula parece que vai fazer tudo que é oposto aos Estados Unidos, né. Então os Estados Unidos vai lá e fala: "Olha, a gente vai suspender o pagamento aqui para a UNRWA", aí o Lula vai falar: "A gente vai fazer ajudar a UNRWA", né. O discurso que hoje está indo, que é: "Somos dos BRICS, né, o mundo multipolar, A sul global". grande aposta dessa política externa é essa ideia de multilateralismo e multipolaridade. Uhum, E isso é uma ideia um tanto difícil de perceber no mundo atual, porque a gente está caminhando quase para uma bipolaridade, né? Estados Unidos e China são as duas grandes uhum, potências hoje, e nos dois primeiros governos de Lula existia uma percepção de aumento dos polos de poder no mundo. uhum, Existia a percepção de que havia espaço para países emergentes ocuparem uhum, nessa redistribuição de poder. E hoje a gente está vendo um fechamento. Hoje, quando Lula e Amorim falam em multipolaridade, em multilateralismo, é mais difícil, uhum. porque o que se vê é um mundo que está mais fechado e menos aberto a países emergentes. É um mundo que está mais Bipolar. tá mais preocupado com. Ainda talvez é questionável falar se já é bipolar, mas a China está se consolidando como uma potência Tá. importante. Muita gente já fala de nova Guerra Fria entre Uhum, China e Estados Unidos. Você tem a Rússia ali em cima, parceira da China, mas ali também criando algumas sim, tensões. E hoje você não tem mais o mesmo espaço que é, tinha no passado para esse tipo de sim, debate, de multilateralismo. é. As instituições, a ONU está enfraquecida, o próprio Conselho Uhum, de Segurança da ONU está enfraquecido. Então, o espaço para ser ocupado por um país emergente, com essa proposta brasileira de vamos dar espaço para os outros lados, está cada vez menor. uhum, A ideia de reforma do Conselho de Segurança da ONU está muito encolhida também, está muito reduzida hoje em dia. No uhum, passado, havia discussão aberta sobre isso, havia declaração de apoio, tinha países que apoiavam o Brasil, sabe, existiu o grupo lá do Brasil com o Japão, com a Alemanha, tentando construir esse uhum, movimento. Hoje não tem mais isso. Hoje os países uhum, estão muito preocupados com segurança, estão muito preocupados com essa questão de possível bipolaridade, possível nova Guerra Fria, com uhum, guerras que estão acontecendo, e a questão de poder bruto é o que está uhum, dominando a atenção do mundo hoje em dia. sim, E isso, assim, é muito mais difícil ser o país é, conseguir subir nessa hierarquia global uhum, quando não tem espaço para isso, não tem movimentação nessa hierarquia. A hierarquia está mais sim, travada, está mais difícil de se mexer nela. tá. Daniel, e nessa bipolaridade, Estados Unidos, China, né, que está meio inflexível, né? O Brasil, o BRICS está cada vez mais sendo um braço da China, né? Ainda que o Brasil esteja lá como B, a primeira letra, né? Cada vez mais é uma extensão da China aquilo ali.
E você traz no seu livro uma história que acho que você entrevistou não sei se era um diplomata russo, mas ainda descobriu que dentro do BRICS o Brasil também Sim, sim. é menos importante, Mas né, isso, assim. na verdade, ele sempre foi um pouco assim. É. Eu lembro que quem cunhou o termo BRICS foi o Jim O'Neill, que é um economista do Aham, Goldman Sachs. aham. E eu lembro de entrevistar ele em 2010 e de ele dizer que todo mundo sempre me pergunta por que eu coloquei o Brasil lá, porque muita gente acha que o Brasil não pode ser comparado com esses outros países. Sério? Isso em 2009, 2010, uma época que o Brasil É. estava bem. Então, é, e, é a ideia de que são países grandes que têm potencial de crescer e se tornar Aham. importantes no mundo. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia é um clube em que a China é desproporcionalmente importante. Sim. E dentro de um grupo como esse, e dada a situação hoje em dia da economia global e de poder da China e dos outros países, não tem como ser muito diferente. Uhum. Pode ser bom para o Brasil estar no grupo e ter alguma voz, porque é mais fácil ele ter voz aí do que ter voz em outros Uhum. grupos. E pode ser um bom fórum para o Brasil ter uma participação relevante, pode, mas ele não vai ter uma voz tão forte quanto a China. E no caso da ampliação dos membros do BRICS, ficou muito claro isso, que eram os países que a China queria incluir. E o Brasil tentou se colocar ali também, mas no fundo acabou cedendo. Eu lembro de nessa época ter visto muita gente falando, tipo, porque o Brasil cedeu e deixou a China. Mas a China é o país mais poderoso do grupo. Então, são eles que vão acabar tendo uma influência maior nesse caso. Assim como se a gente pensar em América do Sul, porque a gente está falando muito do mundo, né? E talvez fosse interessante pensar num estudo como esse dentro da América do Sul, que é o espaço natural de atuação do Brasil. E talvez talvez no Mercosul o Brasil tenha uma voz muito mais forte do que os outros países, entendeu? Talvez na América do Sul o Brasil tivesse uma voz muito mais forte, mas em termos globais, o Brasil não tem como fazer frente à China se a China está tomando uma decisão dentro do BRICS. Agora eu tendo a achar que agora no Mercosul, essa coisa do Lula ser um cara mais de esquerda e tal, de direita em todo o resto, né? O Milei, o Luiz Acajepô e o paraguaio, que esqueci o nome, presidente novo, todos são de direita, né? Então, assim, também meio que acho que o Brasil acabou perdendo um pouco de influência aí no Mercosul. Não sei se você acha. Talvez não, porque politicamente faz sentido, mas é um grupo muito voltado para a questão econômica, e o Brasil ainda tem um peso econômico muito maior do que os outros países nesse caso, né? Só precisa conseguir avançar nas negociações, que muita coisa parece sempre travada. E aí, de fato, Milei não vai ser um parceiro muito fácil de negociação. O Lacajepô também tem tido alguns interesses que entram em conflito com o Mercosul. Mas é uma arena em que o Brasil teria como ter uma influência muito maior do que no BRICS, por exemplo. Ótimo. Pô, Daniel, super legal a entrevista. Um prazer. Vamos falar do seu livro? Então, quem se interessou, como é que a pessoa consegue achar? Ele está à venda na Amazon e outros sites. É um livro que está publicado em inglês pela Palgrave Macmillan. Ele está disponível no próprio site da editora para pesquisadores e acadêmicos. E tá ele vai sair ainda porque ele saiu agora como hardcover e como versão para Kindle, versão digital. Mas ele vai sair como versão para leitura mais simples, como paperback, né? Deve sair em breve, e aí vai ficar mais acessível, mais barato e mais fácil de achar. Por enquanto, a forma mais fácil é pelo próprio site da editora, da Palgrave Macmillan, ou pela Amazon. E ele está só em inglês agora? Ele está só em inglês, mas eu estou pensando em traduzir ele para publicar aqui no Brasil também. Então, se alguma editora estiver interessada, Se quiser aí pode trabalhar, procurar. é só procurar. Tá, e o Daniel já tem outros livros bem legais também publicados, que é um sobre era sobre o sorvete italiano, não? Um sobre sorvete italiano, italiano. um sobre comida em Nova York, um sobre comida em Londres. Isso aí. E outros dois sobre Brasil, né? Tem o Brasil, um país do presente, que é esse que eu escrevi em 2010, que é sobre aquele momento do auge do Brasil, que é quase o oposto desse aqui, é tipo, o Brasil está sendo visto como um país legal e bom na economia. E o de 2022, que chama O Brasil é um país sério com uma interrogação. Tipo, o Brasil é um país sério.
Legal. que é tentando entender como é essa imagem do Brasil, de reconhecimento e Tá. de ser um país sério ou não. Então é isso, essa foi a conversa com o Daniel Buarque, jornalista e pesquisador. Fica aí a mensagem, então, para o Brasil, que é Brasil segura a onda, né? Fica na sua, entenda que você é uma potência média. Adapte suas ambições à sua capacidade. Isso. Legal, Daniel, obrigado, viu? Um prazer. Bom, eu sou Duda Teixeira e esse foi mais um Cruzoé Entrevista. Até a próxima. Tchau.